Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série do bando ABCDFGH. Hoje nós vamos falar da letra D, D de delírio, como nós vamos fazer a prevenção, o rastreamento e o tratamento do delírio na UTI pediátrica. As nossas condutas aqui são baseadas no artigo de 2022 da Society of Critical Care Medicine, que trata de algumas letras do bando, como o manejo da dor, que é a letra A, como o manejo da sedação, que é a letra C, e nós vamos falar do delírio. Então, é baseado nesse artigo aqui. E a gente precisa primeiro denominar o que é o delírio, né, que também é denominado de estado confusional agudo, um quadro clínico frequente entre as crianças hospitalizadas. Mas se você não sabe o que é, você não vai reconhecer. Ele tem geralmente o início agudo, nos primeiros 3 dias, principalmente da internação na UTI pediátrica. O curso ele é flutuante, então ele melhora e piora durante a internação. Ele é caracterizado por déficit de atenção, o pensamento da criança fica muito desorganizado e o nível de consciência altera com frequência. Tem vários fatores predisponentes e também fatores precipitantes, né? Então, nós temos, por exemplo, ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas, sedação, alguns sedativos, por exemplo, benzodiazepínico, como o midazolam, que era muito usado nas UTIs antigamente, hoje é praticamente proscrito só em casos de sedação para controle de crise convulsiva e assim por diante. A gente vai ver mais à frente esses fatores predisponentes e precipitantes. E existe uma diferença entre o delírio hiperativo e o hipoativo, né? O hiperativo geralmente é fácil de reconhecer, o hipoativo já é mais difícil. Então, vou dar apenas algumas das características aqui. Então, nos lactentes, por exemplo, no delírio hipoativo, a criança não chora, mesmo com fome, uma criança letárgica, apática. Já no hiperativo, a criança tem aquele choro inconsolável. Então, às vezes, aquela criança que está internada na UTI, um choro inconsolável, e você vê que não é dor, que não tem outros fatores, pode ser que seja delírio. Então, a gente precisa ficar alerta, pensar no delírio para reconhecer. Nas crianças maiores, além de ter essa letargia e essa apatia, a criança ela é incapaz de brincar, né? Quando você mostra um brinquedinho para ela, às vezes ela nem olha diretamente pro brinquedo e, e tem uma coordenação muito reduzida. No hiperativo, é aquela criança também que chora o tempo todo, de uma irritabilidade muito grande, aquela criança que você às vezes acaba fazendo contenção mecânica, porque ela pode perder os acessos venosos, pode perder um catéter, pode, enfim, trazer problemas para ela mesma. Ela não consegue fazer contato ocular, então você chama ela, tudo, ela não olha para você. E é uma criança que ela é incapaz de comunicar as suas próprias necessidades. Os crianças maiores, os adolescentes, eles realmente ficam desorientados, o ciclo sono-vigília deles é muito alterado. Então, isso é muito importante. Come e dorme a qualquer momento. Já no hiperativo, é aquela criança que também tem um sino sono-vigília muito alterado, mas é mais irritado e mais agitado, tá? Então, são alguns itens que a gente tem para diferenciar os dois. O hiperativo é relativamente mais fácil de identificar do que o hipoativo. Então, a criança quietinha não é boa também. É porque ela está quietinha que ela está bem. Na prática, a gente tem que fazer o rastreio de todas as crianças que estão internadas na UTI desde a admissão, às 10 da manhã e às 22 horas. Por que esse horário? Porque quem estiver junto com a criança, né, técnico de enfermagem, enfermeira, né, o médico, o físico, quem quer que seja, tem que dar um tempinho para compreender. Você não vai chegar lá, ficar 10 segundos e saber se a criança está em delírio ou não. É importante você ter alguns minutos ou mais, né, de convivência com a criança para ver isso. E antes da gente aplicar a escala de delírio, a gente tem que aplicar a escala de RAS. Porque se a criança, por exemplo, tiver com uma sedação muito, muito alta, você não vai conseguir aplicar a escala de delírio, tá? A gente
aqui na UTI do Hospital da Luz, nós vamos usar a escala que é o CAPD, que é a Cornell Assessment of Pediatric Delirium, que foi traduzida e adaptada para a língua portuguesa. Então, a gente já tem possibilidade de usar essa escala. Aqui eu não vou me deter em todos os itens da escala, mas tem algumas perguntas que você vai fazer e vai dar pontos, né? Então, primeiro, a criança faz contato visual com o cuidador. Segundo, as ações da criança são propositais. Terceiro, a criança está consciente do que a cerca. Quarto, a criança comunica necessidades e desejos. Quinto, a criança está agitada ou inquieta. Sexto, a criança está inconsolável. Sétimo, a criança está hipoativa, muito pouco movimento durante a vigília. E, finalmente, a criança leva muito tempo para responder às interações. Aí, dependendo da idade, tem as respostas aqui, a gente vai dando pontuação. Se a pontuação for maior ou igual a 9, o delírio estará presente. Aí é importante investigar e tratar as condições médicas subjacentes que causam delírio. Considerar intervenções com os pais. O cuidado com os pais é muito importante nessa presença dos pais ali, conversando e tocando as crianças, e assim por diante. Se o delírio for ausente, aí continua com os cuidados e monitoramento habituais. E aí a gente pode fazer o que para melhorar o delírio? Primeiro, melhorar a higiene do sono do paciente, né? Aquele paciente que estiver pontuando, a gente colocar no quarto com janela, apagar a luz à noite, fazer um silêncio, tá? As visitas múltiplas é importante o engajamento das famílias, né? E explicar para elas o que é delírio, para que elas assumam o controle das ações com a criança. Envolver a criança no cuidado direto do paciente, como trocar fralda, né, dar banho e assim por diante. Fazer a mobilização precoce, né, que é a parte da fisioterapia, mas é de todo mundo, né? Todo mundo tem que estimular a mobilização precoce do paciente, que já está provado que melhora, reduz o delírio. Evitar o uso dos benzodiazepínicos, né? Então, que fica mais para os médicos, para não prescrever uma sedação em uma criança que não é convulsiva, não prescrever benzodiazepínico. A gente tem no nosso protocolo usar um alfa-2 agonista, que é o Procedex, no opioide a gente dá preferência para morfina, mas pode ser o fentanil também. E a gente tem que avaliar sempre a meta da sedação leve, usando a escala, a gente usa a escala RASS. A maior parte das crianças a gente usa o 0 a -2, para não promover uma sedação profunda, que é ruim para a criança e não vai ter benefício nenhum para ela, só para quem está cuidando dela. Não se recomenda usar rotineiramente antipsicóticos atípicos também, que é a linha de tratamento do delírio. Então, a grande minoria das crianças que apresentam delírio, a gente precisa tratar medicamentosamente, mas quando a gente tem que tratar, nós normalmente utilizamos antipsicóticos para essas crianças. As evidências ainda são pequenas na literatura, mas é o que tem sido feito, e através de estudos observacionais, principalmente em adultos, a gente acaba usando, principalmente nas crianças com delírio hiperativo, que tem risco justamente de perder acesso venoso, perder às vezes um catéter de diálise e assim por diante. Mas são casos muito seletos. Se necessitar de antipsicóticos atípicos, é fundamental a gente, antes de iniciar, monitorar o eletrocardiograma dessa criança para ver o intervalo QTC e eletrólitos, porque essas crianças correm grande risco de ter distúrbios eletrolíticos e arritmias. Então, se entrar com um dos medicamentos, que são esses aqui, a gente tem que realmente monitorar o eletrocardio antes de começar e depois de começar também, e os eletrólitos, né? Essas aqui são as medicações. O haloperidol é um antipsicótico de primeira geração, e depois nós temos a risperidona, olanzapina e a quetiapina. Era isso que nós tínhamos por hoje, então vamos treinar o CAPD, começar a usar nossa unidade e rastrear o delírio.